Bom dia, Adri. Bom dia, Renato. Novamente é uma enorme alegria, um enorme prazer estar com vocês aqui. Embora um momento trágico, né, da política sul-americana e latino-americana, quando temos uma tentativa de assassinato da vice-presidenta da Argentina, que, aliás, foi mencionada por um jornal aí de São Paulo, dizendo que um brasileiro apontou uma arma para Cristina Kirchner, né? Não Não, qualificou como São tentativa Paulo de saiu com assassinato. essa notícia, né? É impressionante. Impressionante, assim, revoltante. Apontar uma arma e tentar assassinar tem uma distância, como daqui a Tóquio. Né? São duas ações completamente distintas. O nível de precisão jornalística nesse caso é inexistente. Né? E aí eles chamam isso de jornalismo profissional, Tasso. É chocante, né? É chocante porque a gente tem uma expectativa que, pelo menos em momentos como esse, né, de uma dramaticidade histórica global, né, exponencial, né, uma dramaticidade nunca vista desde antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós pegarmos o Pacto de Yalta, né, de 45, onde as três grandes lideranças mundiais, com as suas diferenças extremas, inclusive, se reuniram, né? Stalin, Churchill e Roosevelt, e estabeleceram um conjunto de diretrizes políticas para repartir o mundo em zonas de influência. Nós tivemos ali um determinado momento de responsabilidade compartilhada. Né? Ô, Tarso, o pessoal está falando, eu também estava sentindo isso, que o som está baixo. Eu não sei se você pode falar um pouco mais alto ou mais perto do computador. Vamos experimentar assim, como é que está agora. Ah, melhorou bem. Tá bom. Botei o microfone mais perto aqui. Então, é uma responsabilidade compartilhada, né? E cada grande potência com as suas estratégias geopolíticas, né, estabeleceram uma relação de previsibilidade que durou até o fim da União Soviética, em 91. Né? Hoje a situação é uma situação muito mais grave, na minha opinião, porque este período que foi superado, né, foi superado com a crise da União Soviética, ele gerou uma anomia e uma falta de conexão entre lideranças mundiais que tivessem um mínimo de autoridade para controlar os seus territórios de influência e de exploração, inclusive, por uma situação completamente fragmentária. E nessa fragmentação global que existe hoje, com o predomínio, né, do capital financeiro, forçando os estados, controlando os estados, internalizando as suas necessidades nos estados, nós temos situações cada vez mais perigosas, porque há uma internacional hoje do ódio. Isso que aconteceu na Argentina agora é apenas uma pontinha de um grande iceberg de ódio que é industrializado, que é articulado, que é interconectado globalmente através de um conjunto de empresas, de think tanks internacionais, de grupos de opinião, de estruturas de poder, né, de inteligência artificial, que comandam esse movimento. Né? Daí o Steve Bannon, para provar isso, né, que ocorreu nos Estados Unidos há pouco e que teve reflexos profundos, inclusive, aqui no Brasil. Então é uma situação extremamente perigosa e o que é surpreendente é como, né, a grande imprensa trata essas questões. É uma fragilidade da chamada imprensa tradicional, da chamada imprensa, né, dos países democráticos, de assumir a sua responsabilidade em bloquear o nazismo, muito semelhante ao que ocorreu na Alemanha, onde setores significativos do empresariado, inclusive, formaram junto com o nazismo e diziam, não, depois nós controlamos o Hitler, nós queremos nos livrar aqui do governo Ebert, da social-democracia, do socialismo, né, acertamos as contas depois. E o depois foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Foi a brutalidade de milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E nós estamos numa situação pior, porque nós não estamos nem os partidos de esquerda, à escala mundial, estão à altura de compreender e desenvolver uma estratégia única de confronto com o nazismo e com o fascismo,
porque não compartilham mais, não tem mais uma internacionalidade democrática organizada, né, com a falência, inclusive, da social-democracia, que torna essa situação sempre à beira da tragédia, à beira do caos. Né? Na Primeira Guerra foi o assassinato lá do Ferdinando, que foi a faísca, um fato insignificante. Né? E um conjunto de fatos graves e tipos insignificantes de movimentos políticos assassinos e brutais, como esse da tentativa, né, de um assassinato, que o terrorista colocou o revólver no rosto da presidenta, né, e porque, por acasos do destino, não disparou, né, falhou a arma. Né, foi uma falha técnica que não permitiu o assassinato, que poderia desencadear na Argentina uma sangueira brutal. Né? Então, eu acho a situação muito grave e acho que a esquerda mundial, né, e o campo democrático e social mundial, o socialismo, e todos os matizes, têm que compreender, né, o que está ocorrendo e aquilo que eu dizia a respeito do que nós conseguimos aqui no Brasil, pelo menos uma voz pública comum para enfrentar o Bolsonaro, que nós conseguimos com esta articulação política frentista, né, que nos leva para uma situação favorável para vencer a eleição. Eu acho que as resistências internas que ocorrem em determinados países são importantes, mas nós precisamos de uma resistência, de uma solidariedade intercontinental, mundial, de governos e de partidos para bloquear, né, esse assalto do fascismo à mente e ao Estado, que se organiza hoje globalmente. Muito bem, Tarso. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse atentado, trazendo para o Brasil, né? Esse atentado contra a Cristina, da forma que ocorreu, deveria colocar mais luzes, ou coloca mais luzes, sobre a possibilidade de algo dessa gravidade vir a ocorrer no Brasil com Lula, na tua opinião? Deveria fazer com que PT e os partidos que estão aí na campanha do ex-presidente redobrassem seus cuidados? Eu sei que já vem tomando, né? Eu tive, por exemplo, no comício do Anhangabaú, muita gente falou, não, o comício estava vazio. Mentira, não estava vazio, estava cheio, e havia uma fila imensa até o final de gente que não entrou por conta da revista, que era lenta. Estava todo mundo sendo revistado. Mas mesmo assim, eu não sei se isso é suficiente. Você veja, esse Fernando, ele estava ali na frente da casa com os militantes, né? Ele conseguiu entrar armado, né? Enfim, eu sei que assim é ruim ficar fazendo essas projeções, mas ao mesmo tempo me parece que agora é hora de começar a pensar mais seriamente em níveis de proteção mais sólidos, eu diria. A experiência internacional nessa questão dos atentados, né, que tem inclusive vários estudos sobre isso, que eu fui obrigado a me aproximar quando eu fui ministro da Justiça, aponta hoje para uma situação diferente, né, do período anterior. No período anterior, nós tínhamos predominantemente dois tipos de atentados a chefes de Estado, atentados magnicidas, né, como se diz tecnicamente. Né. Esses dois tipos de atentados eram ou organizados pelas potências imperialistas, quando queriam se livrar de um determinado chefe político, de uma determinada liderança política em um determinado lugar, ou eram atentados realizados por lobos solitários, né? Que são pessoas desequilibradas, sociologicamente e patologicamente desequilibradas, que vão, em nome de uma causa ou de uma suposta causa, cometem um atentado político contra alguém para se tornar uma personalidade histórica. Então, esses dois tipos eram os tipos mais comuns. Né? Nós tivemos assassinatos ao redor do mundo de chefes políticos importantes, fale-se do Lumumba, por exemplo, um assassinato do exército belga, organizado pelos serviços secretos belgas. Né? A caça ao Che Guevara aqui na América Latina, todo mundo sabe que foi uma caça do sistema imperial. Né?
A tentativa de assassinato do Papa, né, naquela oportunidade, ela foi feita por um lobo solitário. Então, com variações, eram 2 tipos de atentados. Hoje, nós temos um processo diferente que oportuniza um terceiro tipo de atentado, que é o atentado que é comandado não de maneira burocrática ou de maneira formal por uma determinada facção política, mas é um atentado impelido por uma campanha que se faz pelos meios tecnológicos hoje que nós estamos, né, estamos vivenciando e que não existiam naquela época. Não existiam há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, esta política de ódio que graça pelas redes, ela é uma política de sucessivos comandos, né? Como diz o meu querido amigo Manuel Castells, são fluxos de mensagens e fluxos econômicos e fluxos de autoritarismo que graçam nas redes, que vão criando personalidades doentias, ou informando personalidades doentias e outorgando a elas, né, indiretamente determinadas tarefas. Né? Veja, por exemplo, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Ocorreu esse atentado, né? Já está constatado de que não é um militante de grupos bolsonaristas, né? Mas está constatado que é um bolsonarista e que recebe informações e fluxos, né, de orientações e de posturas políticas que levam ele, sendo, né, uma pessoa desequilibrada, como notoriamente é, porque aquele ali foi um atentado que expôs ele pessoalmente, diretamente à prisão, tivesse sucesso ou não, né, e que levou ele a um determinado movimento. Os grupos bolsonaristas estão dizendo aqui que aquilo ali foi um atentado forjado. Então, já dando uma outra mensagem, ou seja, ele agiu, mas ele agiu, né, a partir de uma mensagem, de uma orientação da esquerda para forjar um atentado contra a Cristina. Então, hoje é muito mais complexo. Então, eu acredito que sim, né? Eu acredito que o Lula está permanentemente ameaçado, né? Num país em que uma pessoa é impelida, né, a cometer um atentado terrorista num bar para assassinar um desafeto político, né? E isto é recebido como se fosse um pequeno acidente, claro que todo mundo condenou e é civilizatório que se condene, mas aquilo não foi um acidente. Aquilo se originou de uma mensagem hegemônica num determinado campo político que desperta determinadas patologias que levam as pessoas a cometer assassinatos dessa natureza. Então, todos estamos expostos a isso. E o Lula predominantemente está exposto, porque o Lula atrai para si não só, né, estes comandos patológicos sobre determinadas pessoas, como atrai também o ódio político de quem não quer que ele volte a ser presidente da República para restaurar, né, o funcionamento das instituições democráticas do país, pelo menos. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, tem que ter precaução e tem que saber que, sim, né, o Lula está a perigo. Aliás, se não tivesse a perigo, não teria o partido, né, e os apoiadores do Lula, né, diretamente terem organizado um sistema de segurança como esse que ocorreu no Anhangabaú, que é extremamente necessário. Ô, Tarso, mudando um pouquinho de assunto aí, saiu Datafolha ontem, está todo mundo aqui querendo uma avaliação, eu vou fazer um Fala Rovai sobre isso, escrevi um texto ontem à noite, logo depois do Datafolha. Eu, aqui do meu canto, estou achando uma pesquisa boa para o Lula, né? Ele continua com uma diferença confortável para o Bolsonaro. Me parecia natural que houvesse um crescimento das candidaturas com menos da terceira via, no momento em que elas tiveram a sua grande chance, que eram os 40 minutos de Jornal Nacional, mais o debate da Band UOL. E foram elas que cresceram. O Bolsonaro não cresceu, elas cresceram no eleitorado do Lula, o que também, para mim, era relativamente previsível. Mas eu queria te ouvir, Tarso. Eu tenho a mesma opinião que tu. Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa que
deveria ser esperada pelo nosso campo. Tá? Nós estamos esperando. As pessoas que eu tenho que permanentemente uma relação política do partido e também nas minhas relações sociais em geral, nós avaliávamos que ia ter algum tipo de mudança. Né? Em primeiro lugar, pela presença forte, né, tanto do Ciro como da Simone, né, nos debates, nas entrevistas que ocorreram, que levariam um determinado campo político que não apoia o Bolsonaro, que não decidiu ainda pelo Lula, né, que não quer o Bolsonaro e que quer uma outra possibilidade. E eu acho que será um erro político nós outorgarmos, né, esta mudança de composição dos indicativos, querendo culpar a terceira via. Eu acho que isso não está correto. A terceira via tem o seu direito, né, de expor os seus pontos de vista e de buscar votos. O que nós temos que desenvolver até agora é um discurso político voltado para ganhar no primeiro turno sem ofender a terceira via, né, e sem tirar a sua legitimidade. Respeitando o seu crescimento. É isso que eu quero dizer. Né? Eu, se tivesse alguma influência no discurso do Lula, né, que não tenho no cotidiano, evidentemente, estou aqui em Porto Alegre, o companheiro Lula está lá em São Paulo, embora eu às vezes converse com ele, se fizesse alguma sugestão, eu diria que o Lula deve dizer que esse crescimento da terceira via, ele desloca votos que vão compor, no primeiro ou no segundo turno, dependendo da vontade política dessas lideranças, um fator decisivo para derrotar o Bolsonaro. Né? E não desqualificar, né, a votação do Ciro, com quem nós temos hoje divergências muito graves, e da Simone, que temos divergências também, mas que tem tido um comportamento natural de quem quer disputar a presidência da República. Então, eu diria para o Lula, diz o seguinte, que esse crescimento da terceira via não é um crescimento do Bolsonaro, é um crescimento da democracia. Né? E desenvolver um discurso que leve, no limite, né, uma semana antes da eleição, 10 dias antes da votação, que leve para um diálogo daí público com a terceira via. Dizer o seguinte, vamos derrotar no primeiro turno ou não? Eu faria isso. Né? Mas eu sou apenas uma voz pequena aqui no meu estado, do Rio Grande do Sul. Mas agora, por exemplo, Ciro Gomes não parece estar nem um pouco disposto a resolver, né, essa eleição e derrotar o fascismo representado pelo Bolsonaro num primeiro turno. Né? Ciro, que era uma pessoa muito próxima tua, né, Tarso? Você tinha até uma relação... Eu sempre tive uma relação política de amizade com o Ciro, com divergências e com afinidades. E acho que o problema não é não conversar ou conversar com o Ciro. Tem que não conversar ou conversar com seus eleitores, né? O que é diferente. Uhum. As pesquisas também mostram que já hoje a metade dos eleitores do Ciro aceitam a decisão de, no momento oportuno, transitar para a candidatura do Lula. E isso nós sabemos não é uma coisa que está fixada, isso aí pode aumentar, como pode diminuir. Então, eu acho que a candidatura da frente, né, que sustenta o Lula, tanto o Alckmin como o Lula, como os nossos governadores, devem respeitar esse crescimento e conversar com os eleitores. Né? Porque é impossível você conversar com o Ciro hoje. Ele está completamente transtornado e fora da política. Né? Ele acha que ele é uma entidade, que ele vai fazer com o seu discurso a redenção do Brasil. Até isso é respeitável, porque nós somos uma democracia. Agora, isso não serve para a unidade. Criticar o Ciro não serve para a unidade. Né? E o Lula tem se comportado muito bem em relação a isso. Né? Chegou um certo momento, naquele debate, que o Ciro disse o Lula é um feiticeiro, né, da simpatia, alguma coisa parecida, ele falou, que o Lula se reportou a ele como um quadro político superior, né, se reporta uma pessoa que está disputando também um lugar ao sol. Né, e está disputando de uma maneira, na minha opinião, profundamente equivocada. Né, o Ciro, certamente, se ele perder essa eleição, como tudo indica, ele vai perder qualquer diálogo, né, com setores à esquerda,
a centro-esquerda democrática e até os setores mais democráticos do centro político do Brasil que querem a eleição do Lula. O comportamento dele é um comportamento que coloca o Lula e o Bolsonaro no mesmo plano. Ontem ele chamou os dois de corruptos na CNN. Isso aí já é insanidade, né? Todo mundo sabe que não é isso. Né? Todo mundo sabe que não é isso. Agora, eles têm essa pauta da corrupção, né? Ficou claro que é o principal ataque contra o Lula nos debates e é o que uniu os candidatos chamados da terceira via, né? A Simone Tebet, a Soraya, o Ciro e para o próprio Bolsonaro, todos vêm com esse discurso da corrupção contra o Lula. E o Lula foi vítima de um lawfare, assim como a Cristina está sendo na Argentina, né? Um lawfare que joga essa ideia aí para a sociedade de que o Lula é corrupto. Então, como trabalhar nessa temática, Tarso? Você sente que isso já não é tão importante, mas os candidatos se aproveitam disso mesmo assim? O que fazer com essa ideia da corrupção? Olha, eu posso dizer o que eu diria. Né? O que eu diria? Por exemplo, se eu tivesse num debate com o Bolsonaro e ele me dissesse que eu tinha sido ex-presidiário condenado por corrupção, eu responderia a ele da seguinte forma. E esta forma que eu vou propor a vocês, ela encerra toda uma estratégia política de lidar com essa questão da corrupção. O que eu diria para ele? Eu diria, protocolarmente, presidente Bolsonaro, eu fui absolvido em todas as instâncias aqui no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, de todos os processos, e fui absolvido em todas as cortes internacionais. Portanto, eu sou uma pessoa isentada pela justiça. Até aí, o Lula disse exatamente isso. Só que eu agregaria o seguinte: você, Bolsonaro, deixaria de tratar ele como presidente. Os seus processos ainda nem começaram. Os seus processos e os processos da sua família. Mas mesmo ainda não tendo começado esses processos, o senhor mesmo já está dizendo que o senhor e a sua família vão para a cadeia. Portanto, o senhor já está reconhecendo a sua culpa e a sua responsabilidade na corrupção do seu governo. Portanto, aguarde para se defender. Não ataque os outros. O senhor está dizendo que o senhor vai para a cadeia. E quem diz que vai para a cadeia já reconhece a culpa que está lhe sendo imputada de determinados delitos. Eu acho que esse tem que ser o tratamento. Porque não pode ficar sem resposta uma acusação de que o Lula é corrupto. Né? Não ficou sem resposta, mas eu agregaria um outro elemento nisso aí. O Bolsonaro já está dizendo, há 4, 5 meses que ele disse que ele vai para a cadeia. Ele reúne os ministros, nós vamos tudo para a cadeia depois. Né? Ele reúne o pessoal da saúde, olha, vocês vão para a cadeia. Os meus filhos vão para a cadeia, querem botar os meus filhos na cadeia. Eu sei que eles querem prender, né? Pessoas do meu governo. E eu vou ser preso. Dizer. Então isso aí é uma confissão de culpa. Ele sabe que ele tem, né, o que responder. O Lula nunca disse isso. O Lula sempre disse ao contrário. Eu sou inocente e querem, né, me prender para me tirar da disputa presidencial. Então é isso que tem que ser evidenciado nesse momento. E eu acho que tem 2 coisas, fundamentalmente, que o Lula tem que tratar. A exaustão. A exaustão. Que é a questão da segurança pública e a conversa com os policiais militares e com os policiais civis de todo o país, com as guardas municipais, né? E com a Polícia Federal, e todos os encarregados da segurança, para dizer o que eu vou fazer nesta área. E o Lula já está começando a dizer. Está dizendo que vai restabelecer o PRONASSE, vai restabelecer os programas centrais do PRONASSE e vai conversar com os policiais, porque eles são fundamentais para dar segurança democrática, cidadã e verdadeira na sociedade brasileira, já que a segurança está desmantelada. Hoje você confunde em determinadas regiões do país as milícias, né, de ação direta com a segurança pública que vem do Estado. Já tem regiões que não têm essa separação. Então o presidente tem que falar muito seriamente nisso aí. E a outra coisa é o combate à fome. Combater a fome. Isso aí
é uma coisa que o Lula pode falar com autoridade, né, de quem já fez, né, de quem já produziu, de quem já respeitou. Né? Eu até tentei mostrar naquela fala do Lula, que ele fez na Globo, que tem dois elementos ali que ele tratou com muita responsabilidade e com uma grandeza extraordinária, que era a questão do respeito e a questão da fome. Respeito às instituições democráticas e combater a fome. E as duas coisas estão extremamente ligadas. Respeito quer dizer respeito à cidadania, respeito a direitos, respeito aos protocolos democráticos, respeito à civilidade democrática. Ele tratou muito bem isso. Não devemos colocar o ódio como elemento da política. E o segundo elemento, que foi magistral, é a questão do combate à fome. Como é que eu deixei o país e como é que vocês estão tratando o país na questão da fome? Então, isso aí, vamos dizer assim, são dois elementos fundamentais da estratégia política, porque eles apontam o primeiro para a questão do Estado e o segundo para a questão da sociedade, das pessoas que estão vivendo pior nesse momento de crise brutal e de fome aqui no nosso país. E só mais uma, Rovai, já passo para você, tem superchat. Não, vamos falar do superchat. E essa semana teve mais uma revelação, né, Tarso, sobre os imóveis do Bolsonaro, da família Bolsonaro, 107 imóveis desde 1990, e tem os 51 pagos dinheiro vivo. Como é possível, Tarso? Isso... O Tarso está mateando, Rodrigo. Deixa o Tarso matear. Não tem problema. É que entrou uma ervinha aqui na garganta e eu tossi um pouco. Eu ia fazer uma pergunta de um jeito diferente, Tarso. Eu ia te perguntar assim, quantos imóveis você comprou em dinheiro vivo? Nenhum. Pois é. Eu acho que se a gente perguntasse isso para todos os brasileiros, você tem que se perguntar, amigo, quantos imóveis você comprou em dinheiro vivo? Porque aí você consegue fazer a relação com esse escândalo do Bolsonaro, né, Tarso? Eu fiz um Twitter dizendo mais ou menos o seguinte: quem, sendo uma pessoa honesta, pagaria em dinheiro vivo a compra de um apartamento, porque teria que explicar depois por que não usou os seus recursos que estavam depositados em contas bancárias. Quer dizer, ninguém de bom senso faria isso. A pessoa que faz isso só pode ter duas visões bem assentadas. A primeira é a sua condição de impunidade, que ela é impune, então ela pode arriscar fazer o que quiser, né? Recomendar matar, pagar com dinheiro vivo, dizer as bobagens, dizer atacar mulheres, pode fazer tudo. Impunidade. E a segunda questão é que essa pessoa, é uma questão concreta, teve envolvimento em relações ilegais para obter dinheiro cash, para pagar imóveis sem nenhum sentimento de risco. Né? Então, evidentemente que ali tem uma cadeia criminosa atrás disso. Né? E é absolutamente também impressionante como as pessoas... Eu olho, às vezes, alguns amigos que eu tive, né, quando era ministro, amigos da atividade política, assim, não amizade íntima, né, que falam assim, não, isso é muito suspeito. Eles falam, isso é muito suspeito. Isso não é muito suspeito. Né? Pagar em cash 22 milhões, 15 milhões, 2 milhões não é suspeito. É a afirmação de existência de um delito, né, que gerou esse dinheiro e que não foi colocado em banco porque a sua origem, né, é uma origem ilegal. Né? Se nós tivéssemos, veja o seguinte, você lembra da campanha que foi feita quando Orlando, nosso ex-ministro dos esportes do PCdoB, comprou uma tapioca de R$10? Nós tivemos uma campanha brutal, particularmente da Globo, para tirar o Orlando dali, porque a Globo queria outra pessoa que ia conduzir, né, organizar os recursos da Copa do Mundo que tivesse a confiança da instituição. Então derrubaram o Orlando por causa de R$10 e uma tapioca. Né? É incomparável
a forma com que a grande imprensa está tratando esta questão do cash do Bolsonaro, do dinheiro vivo para comprar imóveis e da sua família, incomparável da forma que tratou a tapioca no Orlando. Então, vejam que o centro... Deu 8 minutos no Jornal Nacional, Tarso. 8 minutos e meio. 8 minutos. A tapioca do Orlando. Ele virou conhecido como o cara da tapioca. Exatamente. O prejuízo que causaram para o país com aquela campanha e o prejuízo que causaram para o Orlando, né, ele deveria ser ressarcido, inclusive, com ações com dano moral. Né? Eu não sei se o Orlando chegou a fazer isso, mas foi brutal aqui, foi brutal. Deixa eu ler aqui os superchats, agradecer o pessoal que está colaborando aqui, mandando mensagem. O Vitor Sarno convida, olha só, Rovai, para o lançamento de Como Derrotar o Fascismo e debate com Rovai e Sérgio Amadeu em Brasília, segunda-feira, dia 5, às 19 horas, no Chique Chique da 107 Sul. Então, quem é de Brasília já tem aí que marcar na agenda na segunda-feira, dia 5, o lançamento com o Rovai, que está aqui. Eu queria agradecer ao Vitor, que está fazendo isso de forma militante, nos ajudando lá, conseguiu recursos com amigos, com entidades, para que eu e Sérgio Amadeu a gente possa se deslocar de São Paulo até Brasília, de avião, vamos ficar hospedados lá, eu e o Serginho, no hotel, enfim. E então, fazer esse agradecimento público ao Vitor e pedir para todos e todes de Brasília, né, que nos ajudem nessa divulgação, que o Tarso mande para os amigos dele, olha, vai estar o Serginho e o Rovai aí, vamos, tem gaúcho, tem muito gaúcho lá em Brasília. Tem mesmo. Eu vou fazer isso, pode deixar. E tem também, olha aqui, o César Rodrigues dos Santos dizendo: não entendo que o debate foi melhor para o Lula do que para o Bolsonaro. Antes do debate, o Lula estava levando no primeiro turno. Debate, para mim, foi péssimo. César, então, essa opinião do debate péssimo. Auri Marinetti: Ciro é o maior cabo eleitoral do Bozo atualmente. O Marcelo Matos diz: esperando o candidato mais querido, Dr. Caseiro, 13192, com festa hoje no Ilha Porchá. Quem é de Santos, São Vicente, tem às 19 horas no Ilha Porchá Clube. Isabel Pedro: argumentar com Bolsonaro é jogar pérolas aos porcos. Eles, os animais, não sabem o valor, assim como ele, o Bozo, não entenderia o fundamento da resposta. Lula fez muito bem em manter sua postura. Obrigada, Isabel. E tem também a Cristine Richmond. O problema maior não é quando o Bolsonaro acusa o Lula de corrupção. Pior é quando o Ciro e a Tebet o fazem, porque estão sendo acolhidos pela mídia. E a Gaúcha Lusitana, olha aí, Gaúcha também, abraço desde Arambaré, Rio Grande do Sul, para o grande Tarso. Muito obrigada. E Elisete Tuchet chegando aqui também, muito bem-vinda. E o César Rodrigues diz que afirmo que não é só rachadinha, tem também dinheiro da milícia. Rovai. Não, então, eu queria só aproveitar aí as perguntas, né, para fazer uma consideração. Eu acho que eu fui voz dissonante aqui na redação, Tarso. Eu não achei que o Lula foi tão bem no Jornal Nacional. E aí, a minha avaliação se deve ao fato de que eu achei que ele estava com problema de voz desde o começo e ele não preservou a voz para aquele momento, não deve ter feito os treinamentos fonoaudiólogos necessários. Só até uma matéria falando disso, que ele está resistente. Eu conversei com uma amiga que é fonoaudióloga, que é Cristina Bis de Santos, e ela falava isso: olha, ele tem que fazer todo dia, ele tem que estar com uma fonoaudióloga do lado dele, sabe? Do jeito que ele anda com segurança, motorista, ele tem que ter uma fonoaudióloga para ir fazendo durante o percurso, tem que descansar a voz. Nesse momento, ele deveria andar com uma fonoaudióloga. Eu acho que isso, do ponto de vista imagético, passa por uma certa população assim: pô, o Lula não está bem. E o Ciro tentou explorar isso de forma maldosa, muito maldosa,
demonstra assim um nível, como o nível ali já virou quase bolsonarista, o debate político para o Ciro, né? Isso é uma coisa, e outra, a Tebet e o Ciro têm espaço para crescer um pouco. A questão é, sustentam na semana final, como disse o Tarso? Essa que é a questão. Eu estou achando que se a campanha tivesse a grandeza que o Tarso colocou aqui e souber fazer o virar-voto, como fez até para o Haddad num dado momento de 2018, as pessoas indo para a rua, conversando, dialogando, não é xingando o cirista e gente que vota na Tebet que você vai virar voto. Você vai ter que bater papo, você vai ter que conversar, vai falar, olha, inclusive eu acho que assim, a postura da Tebet me pareceu bastante razoável no debate da Band UOL, né? E vai ter que dialogar, vai ter que conversar. E se não ganhar no primeiro, vai ganhar no segundo. A rejeição do Bolsonaro é imensa, imensa. Mas eu queria perguntar para ti, antes de chegar no Rio Grande, sobre São Paulo. O Haddad caiu, né? Perdeu um pouco, diminuiu a diferença. E São Paulo, o Bolsonaro encurtou a distância da diferença com o Lula também. E eu acho que São Paulo é um estado muito, muito conservador e vai me surpreender muito se o Lula ganhar aqui já. Se ganhar com alguma diferença, então, vou ficar muito surpreso. E essa eleição do Haddad é muito mais difícil, a meu ver, do que as pessoas, infelizmente, estão avaliando até no núcleo dirigente da campanha, né? Acham que, se for com o Tarcísio também... Eu não acho que está tranquilo nem com o Tarcísio. Queria te ouvir, Tarcísio. Eu, se não me engano, ontem saiu também uma pesquisa do segundo turno em São Paulo, né? Saiu. O Haddad ainda está na frente contra os dois, com uma diferença menor para o Rodrigo e para o Tarcísio. Eu acho que vai depender do que a campanha fizer daqui para diante, né? São Paulo é, sim, um estado conservador, particularmente no interior, tem uma grande influência do agronegócio, né? E tem uma elite política muito direitista em São Paulo, né? Não é de graça que o Lula sempre teve dificuldades em São Paulo, desde o início da sua proeminência política, por assim dizer. Mas nós estamos vivendo uma outra época, um outro tempo. E nós não temos ainda elementos suficientes, né, nesta época, nesta circunstância, para fazer uma comparação, nessa pré-terceira guerra mundial, né, que nós estamos vivendo hoje, não temos ainda elementos suficientes para verificar como é que se move a consciência das pessoas, né? Quem é que imaginou, por exemplo, que nós teríamos aqui no país uma forte influência das religiões do dinheiro nos setores mais oprimidos e explorados da população? E quem é que imaginou também que teria dentro do próprio fundamentalismo religioso um movimento de reação, né, a este grupo? Eu não estou falando do evangelismo, que é uma religião que eu respeito como as outras, mas desses pastores do dinheiro, né, aqueles que transformam a religião num caça-níquel, né, buscado no bolso das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Também quem é que imaginou que o Lula começasse a crescer, né? Qual é o código, né? Qual é o código que mexe a cabeça das pessoas em circunstâncias políticas como essa? Por exemplo, né, será que as posições mais radicais, mais extremadas, assim, do identitarismo, né, colaboram para a coesão social com esses setores da população mais explorados, mais oprimidos? Eu tenho minhas dúvidas se isso colabora. Aquela campanha que foi feita no segundo turno do Haddad, né, aquilo ali realmente teve um reflexo positivo na base social que estaria ainda disposta a mudar de posição ou não? Né? A forma com que foi operado. Eu não estou falando dos valores. Eu sou a favor de todos os valores políticos que são libertários, democráticos e progressistas, né? Mas como estratégia política democrática, e tem que respeitar, inclusive,
as debilidades das pessoas, as necessidades imediatas das pessoas, a compreensão imediata, fenomênica que elas têm da sua própria vida, isso aí não deve compor também uma estratégia política? Eu vejo agora, por exemplo, o Lula fazendo movimentos muito claros em direção à discussão com evangélicos. Né? E acho que ele está totalmente correto em fazer isso, né? Em desmistificar essa posição que é otorgada a ele não pelos evangélicos verdadeiros, mas pelas religiões do dinheiro, controladas por os pastores de níquel, né? Que vivem uma vida muito rica, né? E muito abastada, inclusive, premiada pela sua profissão, né? De pastores de igrejas voltadas para o dinheiro. Então, eu acho que isso aí tem que ser melhor compreendido hoje, né? Qual é o efeito, por exemplo, que vai ter se o PT souber trabalhar essa questão do dinheiro em caixa, né? Do dinheiro vivo para comprar apartamentos? Como é que isso aí vai bater nessas famílias religiosas que apoiam o Bolsonaro e que vivem dificuldades imediatas para sobreviver e para se alimentar? Nós não temos estudos sobre isso, né? Até porque o fenômeno do fascismo redivivo aqui no Brasil e o fenômeno do evangelismo de extrema-direita é uma coisa nova. Mas tem pessoas que estão estudando isso, estão discutindo isso, né? E existe uma certa resistência dos partidos em incorporar esses estudos numa estratégia política, né? Eu mesmo participei de algumas discussões com pessoas que estão pesquisando isso e percebi, para minha surpresa, que essas mensagens, esses estudos não chegam às direções políticas da esquerda que estão coordenando a campanha. Agora parece que estão chegando. E acho que essa postura do Lula, totalmente adequada, de descer, né, da sua condição de grande líder político mundial, inclusive, e ir, né, a conversar com o bom senso comum que está espalhado na população trabalhadora, é um elemento extremamente importante. Então, eu acho que o Lula pode ganhar a eleição no primeiro turno. E essa pesquisa não me tirou a convicção que essa possibilidade exista, exatamente pelas razões que colocaste, né? O Lula não perdeu nenhum voto, bombardeado, atacado, né? Vilipendiado, caluniado, né? E com toda a imprensa, inclusive, ajudando a colocar em dúvida a sua probidade, né? E a sua absolvição, com a maioria da imprensa fazendo isso, né? Ele não perdeu nenhum voto. Ele continua ali entre os 43 a 48, né? E circulando no mesmo, né? Na mesma atmosfera de apoio político. Então, eu acho que é possível ganhar no primeiro turno. Tem que lutar para isso. Tem que ganhar do Bolsonaro e ganhar de maneira gritante, desmoralizante, né? Para o fascismo aqui no Brasil. Para que nós travemos essa hidra de muitas cabeças que hoje levanta a sua cabeça em toda a América Latina e em todo o mundo. Seria ótimo, né? Inclusive, um segundo turno seria um mês a mais de muito desgaste, né, Tarso? Você acha que é outra eleição se for para o segundo turno? Ou como que você vê um cenário se for para o segundo turno? O Bolsonaro pode crescer, pode ter os votos desses outros candidatos? Como que seria uma eleição num segundo turno, se, né, eu também gostaria, né, que fosse no primeiro turno, acho que toda a comunidade aqui, mas e se formos para o segundo? Eu acho que o Bolsonaro tem menos possibilidades, infinitas menos possibilidades de ganhar no segundo turno do que possibilidade de passar para o segundo turno, né? Porque ele tem uma rejeição, como falou o Rovai, extraordinária, tá? Uma rejeição brutal. O Lula também tem uma rejeição, mas infinitamente menor do que a dele. E eu tenho certeza que 80% dos votos da Simone e 80% dos votos do Ciro iriam para o Lula. Eu acho que o Lula ganharia a eleição no segundo turno. Não é esse o meu medo. O meu medo é não ganhar no primeiro turno. Porque isso aí enfraquece a resistência ao fascismo. Quer dizer, nós não conseguimos evidenciar, se não ganharmos no primeiro turno, que o Bolsonaro é o mal absoluto para o país. Isso é grave, porque ele é o mal absoluto. A pessoa que defende a tortura, defende a morte, né? Diz que queria matar o Fernando Henrique, né? Diz que queria metralhar a petezada, né?
que debocha das mulheres, que ofende as mulheres, né, que é racista, que tem comportamento racista, né, é um mal absoluto. Então, a nossa inépcia por conseguir derrotar essa cadeia de comunicação política que existe, protegendo hoje figuras como o Bolsonaro, ela pode ser um elemento de fraqueza para a própria governabilidade depois. Agora, Tarso, ele, mais 30 dias, o grande drama desses mais 30 dias é o uso do Estado que ele está fazendo para ganhar a eleição. Se o Bolsonaro não está com 20% hoje, isso se deve a isso, na minha opinião. Que ele já podia estar numa situação pior. Né? É que ele está comprando voto. Vamos ser bem objetivos. Nunca vi compra de voto nesta proporção numa eleição brasileira desde a democracia. Eu vi estelionatos eleitorais. Compra de voto, assim, não. Aliás, o Lula falou muito bem isso, né? Embora tenha sido um tempo curto que ele usou a palavra para falar sobre isso. Quer dizer, o orçamento secreto é a corrupção automaticamente estruturada dentro do sistema normativo do Estado. O orçamento secreto é a corrupção da democracia, é a corrupção das finanças públicas e é a corrupção eleitoral. E, desgraçadamente, a partir de processos legislativos, né, de natureza constitucional, que mostraram que nós temos o pior Congresso da história da República do Brasil, dominado pelo centrão, por oligarquias regionais, que não tem nenhum pudor, não tem nenhum problema de consciência. Né? E temos um empresariado que financia esses partidos e essas eleições e essas relações políticas que não tem nenhum apreço à democracia verdadeiramente. Né? Eu diria que grande parte, a maior parte do empresariado brasileiro, né, eu estou falando aqui das grandes empresas, eles não têm apreço à democracia, eles têm apreço aos seus negócios. E se a democracia melhora os seus negócios, eles aderem à democracia. Se o fascismo faz promessas, né, que eventualmente possam ser cumpridas depois com os seus negócios, eles apoiam o fascismo. Foi assim no nazismo, foi assim no fascismo italiano, e é assim aqui no Brasil. A diferença é que nós temos aqui determinados setores do empresariado que ainda estão, né, vou dizer assim, contidos e orientados pela voz da racionalidade política democrática que vem da Revolução Francesa, por assim dizer. Né? Ou seja, que eles pretendem incrustar os seus interesses e fazer os seus negócios e ficar ricos sem prejudicar a estrutura democrática do país. Essa é uma parte pequena, mas ela existe também. Às vezes ela se torna hegemônica, às vezes ela se torna subordinada. Na eleição do Bolsonaro, ela foi subserviente e subordinada, né? Porque ninguém viu em nenhum momento um grupo de empresários poderosos, ricos, disserem, olha, temos que botar no Haddad, porque o Bolsonaro é o mal absoluto. Não. Eles tinham expectativa, inclusive, de poder domar o Bolsonaro depois. E botaram um ovo nisso, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eles achavam que poderiam conter o Bolsonaro dentro das instituições. Aliás, isso o Fernando Henrique disse lá em Portugal. Né? O pessoal me telefonou apavorado, lá os meus amigos que assistiram a entrevista do Fernando Henrique. Olha, o Fernando Henrique disse que o Bolsonaro pode ser contido pelas instituições. Até o Fernando Henrique, que é um democrata, que tem uma história democrática, chegou a desconfiar que o Bolsonaro, né, poderia ser uma melhor saída do que o Haddad. Então ele está representando a voz de quem nesse momento? Do grande empresariado paulista, que sempre lhe protegeu e sempre lhe ajudou. Né? Então, meus respeitos ao presidente Bolsonaro, ao presidente Fernando Henrique, que agora está tendo outra posição, né? O que é muito saudável, muito bom, e é muito bom, inclusive, para a sua biografia, que ia ter sido manchada naqueles momentos de dúvida cruel entre o Bolsonaro Escolha difícil, né? Entre o militar expulso do exército e o professor. Uma dúvida cruel. Tem perguntas aqui, Rovai. Vamos lá, vamos passar as perguntas ao Tarso. Ele já daqui a pouco vai ter que sair, então. Eu já estou com o pé na estrada aqui. Eu estou com o pé na estrada. O Sidney quer saber sobre o 7 de setembro. Vai ser
para Bolsonaro ou para bem ou para o mal do Bolsonaro. O Ivo Zimmermann pergunta, Tarso, como você avalia a influência nas bancadas progressistas em função da distribuição do fundo eleitoral? Vários candidatos já importantes desistiram. Tem também o JR perguntando, será que um debate de 3 horas muda uma opinião de um ano? Se mudar, as convicções das pessoas são muito frágeis. E tem também o Rodrigo falando para o Rovai que o Luiz Costa Pinto tem uma cachaça boa em casa. Então, você já cobra o Luiz Costa Pinto, Rovai. Opa! Então, Tarso, 7 de setembro, qual a sua opinião? E se um debate de 3 horas pode mudar a convicção de um ano da pessoa, opinião de uma pessoa, e como avalia a influência das bancadas progressistas em função da distribuição do fundo eleitoral. Ontem a gente recebeu aqui o Marcos Uchoa, né, Rovai, que desistiu da candidatura a deputado federal por falta de recursos e tal. Então, esse tema tem sido abordado, às vezes, aqui. O 7 de setembro, na minha opinião, vai ter uma movimentação, né, porque ela está sendo feita, inclusive, com muito dinheiro, como se sabe, embora o Supremo Tribunal Federal tenha apanhado, né, um grupo ali que estava vocação até de financiar o golpe de Estado no Brasil. Mas a gente sabe que tem dinheiro clandestino que se move em situações como essa. Mas eu acho que não vai prosperar, né, uma tentativa putschista, um golpe, uma tentativa miliciana de trazer o exército brasileiro, com a sua história recente, que é uma história de despartidarização, para um golpe. Tem setores, sim, de extrema-direita no exército, tem setores de extrema-direita no sistema de justiça, em todos os lugares. Mas eu acho que a hegemonia do exército brasileiro hoje não é uma hegemonia de extrema-direita. Então, eu acho que se tiver uma tentativa de golpe, vai fracassar, por falta de apoio militar. Em relação à influência nas bancadas progressistas, eu acho que tem 2 tipos de influência essas emendas. Tem essa questão do dinheiro. Tem a influência das emendas e tem a influência da distribuição interna do recurso no fundo partidário. Tem uma reclamação muito grande em alguns partidos de que está ocorrendo privilégios na distribuição desses recursos. E a questão das emendas, eu tenho a impressão que não vai atingir, não vai ter das emendas parlamentares, não vai atingir significativamente, proporcionando desânimo aos nossos parlamentares. Mas a luta parlamentar continua aqui no Brasil, para a eleição, um companheiro contra o outro. Não é votação em lista, é votação pessoal. Então, quem disputa, por exemplo, uma bancada para federal numa lista fechada, numa lista aberta, como a nossa, nós vamos ter um companheiro querendo ter mais votos que o outro, porque ele vai se eleger dentro daquele número que é dado pela votação do partido. Então, é um sistema deformado. Mas isso faz parte, eu diria, do atraso das nossas instituições democráticas. Eu sou defensor da votação em lista, lista fechada. Eu defendo esta posição. Em relação ao debate mudar de opinião. O debate muda. O voto no processo eleitoral tem um grande percentual dele que se movimenta de maneira fenomênica, por motivos que não podem ser entendidos a partir da consulta de indivíduos para ver como é que ele se move. Porque as formas de decidir o voto no momento de decisão eleitoral, elas são completamente diferentes do que se apanha numa pesquisa tradicional. Quando você chega, ali na hora do pleito, tem aquele voto que as pessoas votam. Olha, eu vou votar neste candidato porque eu não quero perder meu voto. O que eu queria vai perder a eleição. Essa expressão, perder o voto, é uma expressão que nós, que concorremos a eleições, em muitas oportunidades, estamos acostumados a escutar. E isso não é considerado nas pesquisas. As pessoas não querem perder a eleição. Tem muitas pessoas que vão votar e não querem perder a eleição, e mudam o seu voto para não perder a eleição. Então, a gente não sabe
qual é a dinâmica que vai ocorrer neste final de campanha. Eu acho que numa campanha polarizada como essa, esse grupo eleitoral fenomênico, que às vezes divide as eleições, decide eleições, vai ser muito importante. Então, um bom desempenho numa última pesquisa, num último debate, pode ter influência, sim, de ir para o segundo turno ou não ir para o segundo turno. Eu me lembro quando o Mitterrand, né, ele concorreu à presidência da República Francesa, eu não me lembro quem era o oponente dele naquele momento, se era o Valéry Giscard d'Estaing ou outro quadro político, ou Chirac, não me lembro quem era. O Chirac ou o Valéry, né, os dois estavam no debate final, próxima eleição, olhou para ele, para o Mitterrand, e disse o seguinte: olhe para mim, nos meus olhos, e me diga com sinceridade, você cometeu ou não cometeu tal deslize financeiro na sua campanha? E o Mitterrand se ergueu da cadeira, olhou fixamente para ele e disse: não cometi. Estou falando em nome da República. Aquele olhar decidiu a eleição, porque as pessoas viram firmeza, determinação e seriedade na resposta que ele expressou naquele momento de uma maneira, assim, tecnicamente correta. Então, eu não me lembro quem é o companheiro que fez a pergunta, tem influência. O último debate tem influência. E o Lula tem que estar muito preparado, inclusive com a voz dele, como diz o Renato, para ter um grande desempenho. Muito bem. Rovai, é isso. Vamos, né, agradecer ao Tarso. E aí, de repente, enquanto a gente aguarda o Padilha e o Caseiro, eu faço Fala Rovai, né, nesse intervalo. Exatamente. Aqui. Muito obrigada, Tarso. Já vou dizer até a próxima. Espero que você nesse processo eleitoral aqui para a gente continuar essas análises. Muito obrigada. Boa semana. Muito obrigado. Valeu, Tarso. Sorte aí, meu irmão.